Beleza, jovenzinhos? Mais uma aulinha de física para vocês se divertirem com a disciplina mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a física. Jovenzinhos, nós vamos fazer exercícios de geradores e o primeiro é o 7 da página 104. Diz assim o enunciado, ó. O gráfico a seguir representa a curva característica de um gerador. Então, dali o gráfico, né, tensão em função da corrente elétrica. Aí vem, determine letra A força eletromotriz do gerador. B, a intensidade da corrente de curto-circuito. E C, a resistência interna do gerador. Jovens, ele pede primeiro a diferença de potencial do gerador em termos da FEM, né, a tensão máxima que ele produz. Eu disse para vocês que o valor máximo de tensão é a FEM. Então, tá aqui é 30, direto, não tem nem conta para fazer. Ó. A FEM, ela vale 30 volts. Na letra B, ele pede a corrente de curto-circuito. Eu disse para vocês também que a corrente de curto-circuito é o valor máximo da corrente que aparece no gráfico. Portanto, a corrente de curto-circuito vai ser 10 amperes. E aí, na letra C, ele pede para nós a resistência interna do gerador. Bem, jovens, se eu vou falar da resistência interna, eu vou usar a equação do gerador. Eu sei que U é igual a E menos Rzinho vezes I. Se eu vou usar a informação da corrente de curto-circuito, eu disse para vocês que quando eu tenho essa corrente, a tensão é zero do circuito. Então, zero é igual a FEM, que é 30, menos a resistência interna vezes a corrente de curto-circuito, que é 10. Esse termo todo que está aqui subtraindo, eu passo somando. Portanto, 10 vezes a resistência interna é 30. Faz tchucu-tchucu aqui, né, jovenzinhos? Passa a vara nos dois zelinhos, ó. No final do dia, você encontra uma resistência interna de 3 ohms. Beleza? Então, usamos equação do gerador, definição de corrente de curto-circuito a partir do gráfico, definição de FEM a partir do gráfico também. Beleza? Já vamos brincar com mais um exercício, jovens. Agora, jovens, o exercício 9, também da página 104. Beleza? Diz assim o enunciado do exercício, ó. O circuito a seguir é formado por uma bateria de força eletromotriz 24 volts e resistência interna de 2 ohms, ligados a uma única resistência elétrica. Determine, letra A corrente que atravessa a bateria. B, a DDP entre os polos da bateria. E C, o rendimento da bateria. Então, começando com a letra A, a corrente que vai atravessar essa bateria. Jovens, eu tenho a FEM, tenho resistência interna e a resistência total do circuito. Então, vou usar a lei de Ohm-Paulet. Eu sei que a corrente vai ser a FEM dividido por Rzão mais Rzinho. Então, a FEM é 24 volts, Rzão é 6 e o Rzinho 2. Então, vai ficar 24 divididos por 6 mais 2, que é 8. 24 divididos por 8 vai dar 3. Ou seja, a corrente elétrica que passa nesse circuito é de 3 amperes. Na letra B, ele pede para nós a DDP entre os polos da bateria. Bom, se ele quer DDP, eu vou usar a equação do gerador. Eu sei que U é igual a E menos Rzinho vezes I. Então, U vai ser FEM, que é 24, menos o Rzinho, que é 2, vezes a corrente, que é 3. Então, 2 vezes 3 vai dar 6, jovens. Então, vai ficar 24 menos 6, que vai dar 18 volts. Ou seja, a FEM produzida é 24 volts, mas sobra para o circuito 18 volts. Tá bom? E por último, na letra C, ele pede para nós o rendimento da bateria. Tá bom? Jovens, para você fazer o cálculo do rendimento, eu não tinha passado para vocês ainda essa equaçãozinha. Mas nós vamos dizer o seguinte, que o rendimento ele vai ser a FEM dividido pela tensão. Tá bom? E isso aqui tudo vezes 100, para você ter esse resultado de rendimento em termos de porcentagem. Só vamos arrumar aqui, ó,
que eu tinha passado E sobre U, mas essa equaçãozinha vai ser U sobre I. Beleza? Então vamos lá. Vou apagar aqui em cima para a gente poder fazer a nossa continha. Então é o valor máximo dividido pelo valor, é o valor que vai para o circuito dividido pelo valor máximo, tá bom? Então, ó, o rendimento vai ser a tensão U que vai para o circuito, eu acabei de calcular, apaguei aqui, são 18 volts. A FEM total é 24 volts. E esse resultado vezes 100. Beleza? Então, 18 divididos por 24, se eu não me engano, vai dar 0,75. Deixa eu pedir ajuda para os universitários. 18 divididos por 24, isso aí, 0,75. Vezes 100 vai dar 75%. Então, a gente já multiplica por 100 para ter o nosso resultado de operação em porcentagem. Beleza? Jovenzinhos, por que é U sobre E? Se eu tiver uma situação de um gerador ideal, a minha resistência interna é 0. E aí eu posso dizer que o meu U é igual a minha FEM E. E quando eu colocar a FEM igual a E aqui no lugar do meu U, porque ele é um gerador ideal, dividindo E por E vai dar 1, e 1 vezes 100, 100% de rendimento. Ou seja, eu consigo ter 100% apenas um gerador ideal. Qualquer caso real, o meu U sempre vai ser menor do que o meu E. Então, eu sempre vou ter um rendimento menor do que 100%, porque o meu valor máximo vai estar sempre no denominador. Beleza? Então, fechamos aí o exercício 9, galera. Beleza, jovenzinhos. E para encerrar, nós vamos fazer o exercício 1 da página 103 para trabalhar um pouquinho com questões de amperímetro e voltímetro. Tá bom? Então diz assim o enunciado, ó. As indicações dos aparelhos de medida do circuito abaixo, supondo os ideais, são. Então ele quer a medida que vai ser realizada pelo amperímetro e também a medida que vai ser realizada pelo voltímetro. Jovens, vamos analisar o sentido da corrente elétrica aqui, ó. Eu falei para vocês que a corrente sai da placa maior, ela passa por esse resistor de 1 ohm. Eu não vou considerar que ela passa pelo fio de dispositivos de medida, então não passa pelo voltímetro. Continua o caminho, passa a corrente pelo resistor de 2 ohm, passa por dentro do amperímetro e chegou na placa negativa, fechou o circuito. Concordam comigo que é a corrente total que está chegando no amperímetro? Então, é a corrente total que passa por ele, é essa corrente que eu preciso calcular. Como que eu calculo a corrente total? URI, primeira lei de Ohm. Eu sei que U vai ser R vezes I. Lembrando que eu quero tensão total, resistência equivalente e corrente total. Legal, a tensão total eu sei que é 15 volts. Resistência equivalente eu não sei, eu sei as duas separadas. Mas eu disse para vocês que elas estão associadas em série. Como que eu calculo resistência equivalente na associação em série, jovens? Soma. Então vai ser 1 mais 2, vai me dar uma resistência equivalente de 3 ohms. Então, eu sei que a minha resistência equivalente vale 3 ohms, isso tudo vezes corrente total. Passo 3 dividindo, a minha corrente total vai ter intensidade de 5 amperes. Ou seja, a minha corrente medida no amperímetro é 5 amperes, que é uma das informações que o exercício pediu. A outra é o voltímetro. Quando eu falei para vocês de amperímetro e voltímetro, eu disse que o voltímetro tinha que ser ligado em paralelo. Então, ele vai medir a tensão do dispositivo que está em paralelo com ele. Jovens, concordam comigo que os terminais do fio do voltímetro, um está aqui nesse ponto e o outro está aqui? Então, esses são os terminais do voltímetro. Qual é o dispositivo que está ligado nos mesmos terminais? O resistor de 2 ohms. Então, se eu souber a tensão desse resistor de 2 ohms, eu sei a tensão do voltímetro. Esse resistor de 2 ohms, eu chamei de resistor 1. Então, eu vou usar a primeira lei de Ohm de novo. URI. Se eu quero a tensão do resistor 2, eu uso a resistência 2 e a corrente que passa pelo resistor 2. Então, a tensão do resistor 2 eu vou descobrir. A resistência dele eu sei que é 2 ohms. E, amados, qual é a corrente que passa por ele? Nós vimos que vai ser a corrente total, que nós já calculamos e vimos que é 5 ohms.
Portanto, 5 vezes 2, 10. Então, a tensão no resistor 2 é 10 volts. Então, eu posso dizer que a minha tensão no meu voltímetro vai ser 10 volts. Beleza? Então, a corrente que passa pelo amperímetro é a corrente indicada pelo amperímetro e a tensão no dispositivo que está ligado em paralelo, ou seja, nos mesmos terminais que o voltímetro, vai fornecer a tensão desse voltímetro. Beleza? Então, corrente 5 amperes e tensão 10 volts é a alternativa C de carinho. Beleza? Letra C. Jovenzinhos, eu agradeço a atenção de vocês. Nos vemos na próxima aula. Um tchau bem bonito e até mais.